Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã, pela Jovem Pan em 100,7. A gente vai estar batendo papo com o Basile, advogado, professor universitário e também pré-candidato a vereador de Maceió. Basile, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Obrigado, João. Obrigado a todos que estão ouvindo a gente. Vamos fazer bater um papo bem legal aqui sobre Maceió, sobre política, sobre vários assuntos interessantes. Basile, a gente estava falando em off aqui sobre a questão da representatividade da Câmara. E muito tem se falado que essa legislatura tem deixado muito a desejar, principalmente no quesito contato com a população, o anseio da população, discussões muitas vezes vazias. A gente tem visto aí uma série de comendas para figuras nacionais que não têm representatividade junto ao povo maceoense. Como é que você avalia essa atual legislatura da Câmara de Maceió? A avaliação, acho que de todo mundo, é que é muito ruim, né, João? Assim, a Câmara de Vereadores é a casa legislativa que tem que estar mais próxima do povo, né? Os deputados federais estão em Brasília, os senadores, né? Tem que fazer essa ponte dos interesses locais com outro estado. Os deputados estaduais têm o estado inteiro para percorrer. Mas os vereadores, né, eles têm esse papel de ser a voz ativa da população, de ser a primeira voz, aquele que escuta os problemas da rua, da gente, dos problemas do lixo, os problemas mais próximos da nossa vida cotidiana, e amplificar isso e trazer para um debate sério, qualificado. E, infelizmente, a Câmara de Vereadores de Maceió está muito desconectada da realidade, né? Ela está muito mais preocupada, às vezes, no debate nacional, em brigar com o Lula, com o Bolsonaro, em homenagear, como você falou, figuras que às vezes nem pisaram aqui ou vieram aqui 2, 3 vezes e não têm um trabalho relevante na cidade. E acho que falta discussão séria sobre os problemas da cidade. Assim, os vereadores se omitiram vergonhosamente no caso da Braskem, se omitiram vergonhosamente agora durante as chuvas. Você não viu um vereador propondo soluções, você via as pessoas desesperadas, né? A água tomando conta da cidade, o prefeito calado, e os vereadores não cobram a prefeitura, porque assim, quando a gente estuda direito, né, constitucional, um dos papéis fundamentais da Câmara de Vereadores é justamente a fiscalização, né? Além de legislar, a obrigação primária deles é legislar e fiscalizar. E essa fiscalização não é você ser oposição necessariamente, mas você estar perto das coisas que são feitas, analisar as obras que estão sendo feitas, analisar quais são os problemas reais da população e ter um carinho especial com isso. E eu acho que a Câmara de Vereadores vem falhando demais nesse aspecto e a população se sente revoltada. Se a gente for, por exemplo, no mercado da produção, que é sempre um tema que eu gosto de levantar, as pessoas lá, elas estão revoltadas com a política, né? Elas não acreditam mais. Então você chega lá para fazer campanha, para pedir voto, o povo diz, olha, eu não aguento mais vir um político aqui porque todo mundo promete, ninguém faz nada, ninguém ouve a gente de verdade, a gente está aqui dentro da água, dos problemas da violência, dos problemas aqui da falta de estrutura, e simplesmente ninguém é a nossa voz para nos representar, ninguém traz esse alento, né, de uma voz pública que possa falar por nós. Basile, como você vê essa questão da representatividade dos vereadores, sobretudo, na Câmara de Maceió, junto ao Executivo? Você vê essa questão da independência, essa questão, como até a própria Constituição trata, né, da independência dos poderes, do poder tripartite. Como é que você vê essa questão da independência do poder legislativo, no que você realmente tocou, nessa questão da falta de benevolência para estar fiscalizando, olhando a coisa pública, tratando a coisa com a devida transparência que não tem hoje na prática? Como é que você vê essa questão e como o Basile faria caso eleito? O que eu vejo hoje é que quase a totalidade da Câmara, salvo 1 ou 2 nomes, eles simplesmente, né, se colocaram como aliados totais do prefeito, da JHC, e isso é muito ruim para a população, porque simplesmente eles não discutiram os grandes projetos da cidade. Então, é claro, você pode ser situação, né, e você pode ser aliado ao prefeito, isso não é crime, isso faz parte da democracia, mas você não pode ser cego, nem tolo, nem inerte em relação a tudo que acontece. Então, por exemplo, quando a prefeitura ela vai lá e toma a decisão de comprar um hospital, eu acho que é dever do vereador fazer parte desse projeto, né? Dessa discussão, colocar o povo, para o povo compreender por que o gestor acha que aquela é a melhor decisão. 8 milhões para a Beija-Flor?
Pois é. Roda gigante no meio da cidade. Quantas coisas vêm acontecendo e a prefeitura parece que age sozinha. E na democracia não pode ocorrer assim. O prefeito ele tem que agir com a aprovação dos vereadores. E parece que os vereadores que eles são aliados tão fiéis, num certo sentido. Há uma submissão, Basílio? Uma submissão total, exatamente. Que aí não é só ser aliado, né? Aí você ser submisso, né? Acho que você usou a palavra correta. Essa submissão é que dá, assim, até nojo, assim, da população, né? Porque as pessoas percebem que não há, de fato, uma vontade política de fazer com que Maceió vire uma cidade melhor. Mas há uma submissão a um projeto que tem ideias e que não são contrapostas. Porque, assim, mesmo que a ideia do prefeito fosse boa, com a contribuição, as críticas, o debate, que pode melhorar. Uma audiência pública, aquela ideia pode melhorar, ela pode trazer alguns elementos, algumas mudanças pontuais ali, que vão trazer uma mudança para melhor desse projeto. Então, tudo que a gente pensa sozinho, né? A gente pensa e quando a gente coloca em debate, até às vezes até aqui na rádio, claro. Eu tenho certeza que você tem uma ideia, aí leva para as meninas na aqui, para o pessoal. Casa, no dia a dia, né? Mas exatamente. Do trabalho, enfim. Quando a gente tem um debate saudável, né? As pessoas, né, conseguem contribuir, às vezes as ideias melhoram no coletivo, né? Ninguém cresce sozinho. Então o que acontece é que a Câmara dos Vereadores não contribui para a cidade, não contribui para esse debate positivo, para fazer os projetos serem melhores e mais efetivos na vida da população. Agora, falando sobre isso, essa subserviência, né, diríamos assim, mas curiosamente, Basílio, recentemente o prefeito pediu, né, para a Câmara para avalizar aí um empréstimo junto à Caixa Econômica, um empréstimo de 400 milhões de reais. E aí esperava-se que isso iria ser votado muito rápido, aprovado, por conta, sim, dessa lealdade exacerbada, né, desses aliados do prefeito. No entanto, essa matéria não tem previsão, os vereadores não querem discutir, não querem nem debater esse assunto. E aí como é que você vê seria uma reação? O que é que pode estar acontecendo? O clima mudou? Eu acho que o clima não mudou, Natália. O que acontece é justamente que estamos no ano eleitoral, né? A Prefeitura de Maceió recebeu quase 2 bilhões de reais da Braskem. A população não consegue observar de fato para onde esse dinheiro foi, além dos shows que o prefeito fez. Não se vê realmente uma obra transformadora da cidade. Não se vê até mudanças pontuais que seriam fundamentais, uma reforma de um mercado, a construção de um mercado de medicamentos. Tudo ele está anunciando agora. Ó, vou fazer isso, vou fazer aquilo. O seu mandato está terminando, prefeito. Como é que você pode agora estar propondo as questões fundamentais da cidade, né? Então, o hospital foi comprado a toque de caixa, e eu acho que pegaria muito mal agora autorizar um empréstimo à prefeitura. Acho que o próprio prefeito deve ter sentido isso com a repercussão que teve, né? Então, assim, não sei exatamente o que se passa lá dentro, porque não faço parte dessa casa, mas não acho impossível que tenha havido até um acordo. Segura isso aí, vamos deixar esse clima difícil passar, porque agora não é o momento mais adequado para você aprovar um empréstimo de 400 milhões para uma cidade que houve um aumento de receita brutal. Eu acho que o prefeito JHC, a gestão dele, teve a maior oportunidade da história de Maceió, né? Que ele pegou uma tragédia muito grave, mas ao mesmo tempo pegou um acréscimo de receita que ninguém nunca teve. E ele teve a oportunidade de fazer mais do que qualquer outro que já passou por aqui. Qualquer prefeito, se disser assim, ó, você vai ter 2 bilhões a mais em caixa, que vem um dinheiro que não entra todo ano, né? Ele já recebeu, salvo engano, próximo a 1 bilhão de reais desse dinheiro. 1 bilhão de reais a mais no caixa para um prefeito de uma cidade é um dinheiro que poderia realmente revolucionar a cidade. E essa revolução não aconteceu porque o prefeito tem outros interesses. A política dele não é uma política que, ao meu ver, favorece o que a gente quer para uma cidade melhor. E, Basílio, você acha que essa demora toda do prefeito JHC de iniciar as obras que deveriam ter sido iniciadas no início da sua gestão, é uma má vontade ou é só questão eleitoreira mesmo? Veja, é difícil dizer o que é má vontade, mas eu acho que o projeto político encabeçado pelo JHC é um projeto político que não pensa a cidade para o seu povo. Falo sempre muito nisso, assim, por exemplo, a questão do turismo. O turismo é um elemento fundamental da cidade, né? Sem dúvida, sem o turismo a gente não tem geração de empregos. Maceió, hoje é uma cidade que cada vez depende mais do turismo, isso é muito bom para a cidade. Mas a cidade não pode ser feita só pensando no turismo, a cidade precisa ser feita para quem mora aqui, para quem vive aqui, né? E eu acho que a população de Maceió tem sido esquecida nesse projeto. Então, por que você vai melhorar a vida das pessoas, o transporte público,
se o objetivo é só ter ali uma orla, uma roda gigante na orla, ter uma cadeira gigante. Esses são projetos até interessantes, a população gosta. Eu sempre digo, eu sendo oposição, por exemplo, a um prefeito como o JHC, ele vai fazer uma cadeira dessa. A população gostou, ótimo, vamos manter esse negócio, porque trouxe sucesso. Isso aí você não vai criticar. Então você não pode também ser aquela oposição burra que vai bater em tudo só porque é do prefeito. Mas as obras fundamentais que mudam a vida de uma cidade, né, que você faz realmente um sistema de esgotamento sanitário que ninguém vê, né, porque a obra que fica debaixo da terra, muitos governantes não gostam de fazer. A obra de você reformar o mercado, trazer, mudar o sistema de educação pública da cidade, para que o pobre e o rico possam estudar na mesma escola. Tudo isso aí são mudanças que melhoram a vida daqui a 10, 20, 30 anos. E esse planejamento Maceió não tem. Tanto não tem planejamento que não tem nem plano diretor, nem o plano de mobilidade urbana. E vejam, Maceió, que é essa cidade turística toda, está proibida de receber recursos federais na área do turismo porque não tem plano de mobilidade. Então, a irresponsabilidade realmente chega a níveis absurdos nessa gestão e é uma gestão que, ao meu ver, precisaria acabar agora no final do ano. Basílio, não tem como a gente deixar de discutir a questão da disputa do Executivo nesse ano. Como é que você vê essa questão da tática da oposição contra o JHC de fracionar candidaturas? Até aqui o que está posto é uma candidatura do Rafael Brito, uma pré-candidatura do Ricardo Barbosa, uma pré-candidatura do Lobão, uma pré-candidatura da Lenilda Luna. Há também a possibilidade de outros nomes surgirem. Na sua avaliação, essa seria a melhor tática para a oposição ao prefeito JHC ou uma unidade, por exemplo, do MDB com o PT, como especula-se aí que o PT pode indicar o vice do Rafael Brito? Como é que você vê esse cenário, essa questão da disputa também majoritária, e o que seria a melhor estratégia para contrapor a atual gestão em outubro nas urnas? E acrescentando um questionamento na pergunta, qual é a real chance do PT desistir de ser de cabeça de chapa e apoiar ser vice do MDB já nessa eleição? Veja, ninguém pode negar que, apesar de todos esses problemas que eu estou citando aqui, que o prefeito JHC hoje é um candidato que tem muita força eleitoral, né? Quem negar isso está negando a realidade nua e crua. Então, a tática para derrotá-la vai se mostrar, ao meu ver, mais à frente, né? É natural que vários partidos tenham a ambição, né, de colocar o seu projeto político, porque o projeto político do PT não é igual ao do MDB. Eles podem ser aliados no campo estadual, no campo federal, mas não é exatamente o mesmo projeto, como não é nenhum outro partido. Assim, até dentro do partido a gente tem divergências, né, em relação às ideias do outro. Imagine em partidos diferentes, né? Então, cada visão de cidade vai se apresentar agora e é natural que isso vá num processo de depuração. Mais para frente a gente vai observar quais foram as candidaturas que decolaram, que, né, tiveram algum problema. E acho que isso, na hora de registrar as chapas, essas coisas vão se alinhando. Na minha opinião, acho que o PT tem pré-candidato, que é o Ricardo Barbosa, é um bom nome, o que vem se desenhando aí é uma aliança com o PSOL, né, numa chapa de esquerda aqui em Maceió, uma chapa que, ao meu ver, é muito representativa, com Pereliane, uma pessoa que eu conheço há muitos e muitos anos, uma lutadora, uma pessoa que tem uma história na defesa das pautas sociais de moradia muito grande. O Ricardo Barbosa também tem sua história já construída na esquerda. E eu acho que essa chapa tem tudo para se lançar. Sobre essas especulações em relação ao MDB, eu realmente não faço parte do diretório, eu não sei, né, como essas conversas aconteceram antes, mas pelo que eu estou sentindo, o PT vai lançar realmente a sua própria chapa e não tem muita dúvida disso agora dentro do partido. Basílio, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã, tratando dessas temáticas tão importantes da política, da cidade de Maceió. Quero deixar o convite público para que você possa aqui estar em outras oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas tão importantes, e deixar um espaço para as suas considerações finais. Eu agradeço demais esse espaço, é importante demais que a gente debata Maceió, é isso que eu peço sempre. Debater a cidade, quais são os nossos problemas, para que quem chegue lá vitorioso no final, nas eleições de 2024, possa realmente fazer um trabalho melhor para a cidade, um trabalho que traga melhores serviços públicos, é o que eu sempre digo. No final, o que a população quer é que a saúde esteja melhor, que você vá no posto de saúde e seja bem atendido, que a escola esteja funcionando bem, que o esgoto não passe mais para a sua casa, que a sua rua não fique alagada.
Então, que entre para trabalhar pelo povo de Maceió e que possa melhorar a vida de todos nós. Sucesso na caminhada, Basílio. Quero agradecer meus companheiros de bancada, Nicole Melo, Natália Barros, o Claudio Stone aqui na técnica, o Romisson nas redes sociais, o Mailson Franklin nas ruas de Maceió, junto com o Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até terça-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.